Vou estar utilizando a agulha 4, mas vocês podem fazer com a 3,5. É que os meus pontos são apertados, então eu uso a agulha número 4. E uma tesoura para os arremates. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui já o seu joinha e também de se inscrever no canal, tá? Convido vocês a fazer parte, não esqueça de ativar o sininho, que assim que eu postar os vídeos, vocês receberão a notificação, tá bom? Então vamos lá? Vamos iniciar aqui prendendo o fio na cor cru na agulha, tá? Da cor cru, vocês utilizem a cor de preferência. E vamos fazer aqui um cordão com 40 correntinhas. Feito aqui o cordão com as 40 correntinhas, vamos laçar a agulha e vamos contar aqui, ó, abaixo dela, ó, 1, 2, 3, na quarta correntinha a gente faz ponto alto. Agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar lá na última correntinha, tá? Feito aqui os pontos altos, agora a gente faz, ó, 1, 2, 3 correntinhas. E aqui, ó, desse lado, ó, no rumo desse ponto, a gente fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com ponto baixíssimo, vamos subir 1, 2, 3 correntes. Laça e vou aqui, ó, pegar as argolinhas desse lado agora e fazer um ponto alto para cada ponto de base aqui também, tá? Até o final, vamos fazer um ponto alto aqui, ó. Fiz aqui os pontos altos, ó, até esse ponto aqui. Ó, eu não falei pra vocês, mas a gente fica aqui, ó, com 37 pontos altos, tá? E na primeira carreira que a gente fez, também 37. Só que sem contar esse, que é o da vira, e esse aqui, tá? Então, a gente fica aqui, ó, tá vendo, ó? 37 pontos altos aqui, ó, vendo? Sem contar esses dois primeiro aqui do início, ficamos com 37 pontos altos, porque nesses dois aqui é onde a gente vai trabalhar os pontos altos dentro deles, tá? Então, não conta eles, então aqui num total de 37 pontos altos. Feito isso, aqui a gente vai fazer, ó, dentro dessa argolinha, 8 pontos altos. 1, 2, 8 pontos altos, ó. Feitos os 8 pontos altos, agora a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, é só seguir fazendo um ponto alto até o último ponto de base, tá? Aqui, nesse último ponto, tá? Que aqui é a argolinha onde a gente vai trabalhar novamente os 8 pontos altos. Feito aqui os pontos altos, ó, agora aqui a gente vai fazer os 8 pontos altos dentro dessa argolinha, igual fizemos do outro lado, tá? Feito aqui os 8 pontos altos, ó, aqui onde a gente iniciou as correntinhas, fecha com um ponto baixíssimo na terceira corrente, tá? Então, aqui a gente terminou mais uma carreira. Próxima carreira vai ser da mesma maneira aqui na lateral. Vamos subir as 3 correntinhas e fazer ponto alto em cima de ponto alto, tá? Até chegar aqui no último ponto, antes aqui dos pontos altos da volta. Fiz aqui os pontos altos e aqui eu tenho os 8 pontos altos da vira, tá? Então, em cada ponto alto aqui, vamos fazer 2 pontos altos, que vai ser o aumento. Então, em cada ponto alto, 2 pontos altos aqui. Feito aqui os aumentos, tá? Então, a gente fez 8 na carreira anterior e nessa a gente ficou com 16, tá? Que cada ponto a gente colocou 2 pontos de base. Agora, segue fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui onde tem os aumentos, né? Que são os 8 pontos altos, vai fazer da mesma maneira que acabamos de fazer aqui, tá? 2 pontos altos para cada ponto de base. Feito os aumentos desse outro lado,
Cheguei onde iniciamos e fecha com um ponto baixíssimo, tá? Aqui pode alongar, que eu vou trocar o fio. Se vocês quiserem fazer ele de uma única cor também, pode fazer, tá? Eu vou estar usando aqui as duas cores. Passa esse fio para o próximo ponto de base lá para trás, ó. Tá vendo, ó? Que assim a terminação fica aqui, ó, certinha. Então, a base de início fica assim. Então, aqui, ó, já prendi o meu fio azul. Aqui a gente tem os aumentos. Fizemos aqui 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, aqui, ó, tem o meu primeiro aumento, os 2 pontos altos aqui. Eu pulei esse primeiro e prendi nesse segundo ponto alto aqui. Então, aqui a gente puxa o fio e vamos fazer 1, 2, 3 correntes. E aqui dentro, um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos aqui a contar das correntinhas. Faz uma corrente de espaço, laça a agulha, pula um ponto de base, no próximo faz o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente, laça, pula um de base, no próximo 2 pontos altos. Vamos ficar assim até completar 8 bloquinhos assim, ó, de 2 pontos altos. Feito aqui, ó, os bloquinhos aí fica dessa maneira, tá? O último aqui a gente terminou, ó, no último ponto aqui do aumento, tá? Faz 2 correntes, laça, pula 2 pontos de base, vai no próximo e faz um ponto alto. Aqui nós vamos fazer o bloquinho com 3 pontos altos, ó. 2 e 3. 2 correntes, laça, pula 2 pontos de base e repete o bloquinho com 3 pontos altos. Vai fazer assim até chegar lá no final, para poder fazer novamente os pontos altos na volta. Fiz aqui os bloquinhos, ó, e eu fiquei com 7 bloquinhos de 3 pontos altos aqui na lateral. Faz 2 correntes, laça, pula 2 pontos de base e aqui eu já tenho meu primeiro aumento, ó. Então, nesse primeiro ponto, vamos fazer aqui os 2 pontos altos. No mesmo ponto de base, ó. Uma corrente, pula um de base, no próximo 2 pontos altos. Vai fazer assim até completar os 8 bloquinhos de 2 pontos altos. Fiz aqui então os meus 8 bloquinhos de 2 pontos altos na volta. E agora aqui a gente vai, ó, nesse aqui a gente vai pular 3 pontos de base, tá? Pra seguir aqui, ó, na mesma direção desse lado, ó. Então, é aqui, então eu vou ter que estar pulando 3 pontos aqui desse lado. Então, faz 2 correntes, laça, pula aqui os 3, vou no próximo, faço um ponto alto. Aí, aqui eu vou repetir os bloquinhos de 3 pontos altos, fazendo dessa maneira, igual fizemos aqui desse lado, tá? Até chegar aqui no final. Chegando aqui onde iniciamos, ó, fiz as 2 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo, ó, aqui ó, na terceira correntinha. Opa! Terceira correntinha, com um ponto baixíssimo, tá? Então, fica assim. Nessa próxima carreira, vamos caminhar com ponto baixíssimo para o próximo ponto de base. E aqui dentro do espaço de uma correntinha, faz um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laça e faz um ponto alto aqui junto. Ficamos novamente com 2 pontos altos a contar das correntinhas. Agora, 2 correntes de espaço, laça, no próximo espaço da carreira anterior, 2 pontos altos. 2 correntes, no próximo espaço, 2 pontos altos. Vai fazer assim, até chegar no último espacinho aqui. Feito aqui o último de 2, ó, a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 2. Faz 2 correntes. No próximo espaço agora, que é aqui da lateral, a gente vai fazer com 3 pontos altos aqui. Então, aqui na lateral, a gente fica com os bloquinhos de 3 pontos altos, ó. 2 correntes, laça,
vai no próximo espaço e faz 3 pontos altos. Até chegar lá no último espacinho e fazer o último com 3 pontos altos, tá? Até aqui no último. Fiz aqui meu último bloquinho com 3 pontos altos, agora eu sigo fazendo 2 correntinhas e colocando aqui nos espacinhos de uma corrente os bloquinhos de 2 pontos altos, igual fizemos aqui desse lado, tá? Chegando aqui na lateral, vai fazer os bloquinhos com 3 da mesma maneira que fizemos aqui. Chegando aqui onde iniciamos, fecha com um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, finalizada mais uma carreira. Nessa próxima carreira, caminha com ponto baixíssimo, até chegar aqui, ó. Nesse espacinho, faz mais um ponto baixíssimo. Vamos subir 1, 2, 3 correntes. E vamos fazer mais 2 pontos altos aqui dentro desse espaço. Então, aqui nós vamos ficar com 3 pontos altos a contar das correntinhas. 2 correntes de espaço, laça, vai no próximo espaço e faz 3 pontos altos. Então, essa carreira toda vai ser bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá? Chegando aqui onde iniciamos, fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui finalizada mais uma carreira, todinha com os 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá? Nessa próxima carreira, caminha com ponto baixíssimo até chegar no espacinho aqui, ó, de correntinha. Chegando aqui, mais um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui vai ser novamente outra carreira de 3 pontos altos, toda em 3 pontos altos, tá? Bloquinhos de 3 pontos altos. Só que aqui, ó, nessa volta, a gente vai fazer com correntinha de 3, tá? O espaço de 3 correntinhas. Então, sobe 3 correntinhas e faz aqui mais 2 pontos altos. Fiquei aqui com o meu bloquinho de 3. Então, faz 3 correntinhas aqui. Laça, vai no próximo espaço e faz o bloquinho com 3 pontos altos. Aqui na volta, a gente faz com 3 para poder não ficar repuxando os pontos, tá? Na lateral vai ser com 2 pontos, quer dizer, com 2 correntinhas. Então, aqui, somente na voltinha, que a gente vai fazer com 3 correntinhas. Então, faz aqui até o rumo aqui, ó, vou fazer com vocês, aí eu conto quantos que foi feito, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui e já vem. Então, fiz aqui, ó, com os 3 correntinhas de espaço. Vou fazer a volta toda e aqui, ó, antes de finalizar, eu vou fazer mais 2 espacinhos aqui com 3 correntinhas para finalizar. Que daí dá um total de 8 espacinhos, tá? Ó, aqui eu já fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, aqui os 2 últimos, vou ficar com 8, tá? Então, é só fazer dessa maneira aqui na volta para ele não repuxar. Aqui segue da mesma maneira, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Antes de iniciar aqui na volta, eu venho com vocês. Fiz aqui então pela lateral. E aqui, ó, foi meu último espacinho com as 3 correntinhas, tá? Aí, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos. E agora, eu inicio com 3 correntinhas aqui na volta, tá? Ficando com espaço de 8, tá? Com 8 espacinhos de 3 correntinhas. Eu vou fazer aqui o meu, dar continuidade, e antes de finalizar, eu venho com vocês. Chegando aqui, ó, para finalizar, então, aqui eu já fiz 3 correntinhas e nesse para fechar também 3 correntinhas para dar o total de 8, tá? 8 espacinhos, como eu falei anteriormente. Fecha com ponto baixíssimo e aí a nossa carreira terminada, ó. Vou fazer aqui, quer dizer, vou alongar e vou cortar o fio. Vou trocar novamente colocando a cor crua aqui, tá? Então, aqui coloco esse ponto, esse fio para trás no próximo ponto de base. Então, aqui, ó, onde finalizamos, com o meu fio na cor crua, ó, vou aqui nesse espacinho de 3 correntinhas,
porque nós vamos fazer aqui com 4 pontos altos e vamos finalizar aqui, ó, no último também com 4 pontos altos, tá? Na mesma direção aqui. Então, aqui eu vou prender o fio. Prendi o fio, agora eu vou puxar ele para fazer as correntinhas aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas. E vamos fazer mais 3 pontos altos aqui para ficar no total de 4 pontos altos. Então, aqui nessa volta que tem as 3 correntinhas, a gente vai fazer 4 pontos altos em cada espacinho, ó, separados por 3 correntinhas também. No próximo espaço, 4 pontos altos. Então, nós vamos fazer assim até completar os 8 espacinhos aqui. Dessa mesma maneira, 4 pontos altos em cada espaço, separados por 3 correntinhas. Fiz aqui, então, ó, os 8 bloquinhos, tá? Com 4 pontos altos, separados por 3 correntinhas. Na lateral, é da mesma maneira aqui da carreira anterior, 2 correntes, laça e faz o bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui na lateral é igual. E chegando lá, na volta, vocês vão repetir novamente, tá? Nos 8 espaços, os bloquinhos com... Aqui eu já tô fazendo 4, é 3, tá? 2 correntes, 3 pontos altos. Aí, chegando na volta, faz a repetição, tá bom? Da mesma maneira que fizemos aqui, e aí eu venho com vocês. Chegando aqui, onde iniciamos, fecha com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, aqui finalizada mais uma carreira. Nessa próxima carreira, vamos caminhar aqui com ponto baixíssimo para o próximo ponto de base. E aqui vamos subir as 3 correntinhas e no próximo ponto de base, fazer um ponto alto. Fiquei com 2 a contar das correntinhas. Vamos fazer 2 correntes de espaço, laço, e dentro do espaço vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes, laça, aqui eu tenho os 4 pontos altos, vou pular o primeiro, no próximo eu faço um ponto alto. E no próximo também um ponto alto, ficando com 2. 2 correntes no espaço de correntinha da carreira anterior, eu faço o bloquinho com 3 pontos altos. Então, vai seguir dessa maneira aqui por essa volta, tá? Onde tem os 4 pontos altos. Chegando aqui na lateral, vai ser da mesma maneira, tá? Aí, vai fazer 3 bloquinhos de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas. Chegando aqui onde tem os 4 pontos altos, vai repetir o que a gente acabou de fazer aqui, tá? Aí, eu volto com vocês. Chegando aqui onde iniciamos, fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Então, essa carreira ficou assim. Nessa próxima carreira, caminha com ponto baixíssimo. E aqui, ó, no espaço de correntinha, mais um ponto baixíssimo. Aqui, vamos fazer as 3 correntinhas de início, mais 2 pontos altos. Ficando aqui com um bloquinho de 3 pontos altos a contar das correntes. 2 correntes de espaço. Próximo espaço da carreira anterior, bloquinho de 3 pontos altos. Então, essa carreira vai ser assim, bloquinho de 3 pontos altos separados por 2 correntes pela volta toda, tá? Vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Chegando aqui no final, ó, fecha com um ponto baixíssimo. Então, aqui, mais uma carreira finalizada. Nessa próxima carreira, vai ser carreiras de pontos altos, tá? Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas, laço. Aqui onde é, ó, a volta, tá? Se baseia aqui por esse primeiro bloquinho de 4 pontos altos, tá? A gente vai fazer pegando a argolinha de trás, mas se vocês não quiserem, pode estar pegando normal, tá bom? Eu vou pegar a argolinha de trás. E aí, vamos fazer ponto alto para cada ponto de base. Então, um ponto alto para cada ponto de base. E aqui, ó, no espaço de correntinha também,
vamos pegar a argolinha de trás, ó, e fazer ponto alto. Então, é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base aqui na volta, tá? Então, eu vou fazer assim até aqui, ó, no rumo aqui desse último bloco de 4 pontos altos, tá? Feito aqui, então, os pontos altos aqui pela volta, tá? Ó, na mesma direção, eu parei dessa maneira. Agora, aqui, ó, na lateral, nos espaços de correntinha, vou colocar apenas um ponto alto pegando, tá? Por baixo aqui da argolinha. Aí, segue aqui, ó, nos 3 pontos altos, a gente faz um ponto alto para cada um, pegando a argolinha de trás. No espaço de correntinha, um ponto alto pegando por baixo, tá? Então, vou fazer assim até chegar lá na outra volta, que aí a gente vai repetir o que fizemos aqui nessa volta, tá? Então, ele vai ficando assim, ó, vai ficando esse relevinho aqui com os pontos altos dessa maneira na lateral, tá? Então, segue aqui, aí chegando aqui onde tem esse bloco de 4 pontos altos, é por onde vocês vão se basear, tá? E aí, vai fazer da mesma maneira que fizemos aqui. Aí, nessa outra lateral, faz igual, chegando aqui, fechar com ponto baixíssimo, tá? Lembre-se que sempre tem que ficar com a mesma quantidade de um lado e do outro, para não ficar torto o tapete. Chegando aqui onde iniciei, ó, fecho com um ponto baixíssimo. Aqui pode alongar e cortar o fio. Coloco o fio aqui para trás, no próximo ponto de base. E aí, fica assim. Agora aqui eu vou amarrar meu fio novamente. Então, aqui amarrei meu fio, qualquer ponto alto aqui. E vou aqui fazer 1, 2, 3 correntes. Aqui esse fio, põe ele para trás, para já prender. E vou fazer aqui um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. Fiquei aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, vai no próximo e faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Vamos fazer aqui pela volta toda esses bloquinhos de 3 pontos altos. Separados por 2 correntinhas, pulando 2 pontos de base. Pela volta toda. Chegando aqui onde iniciamos, fecho com um ponto baixíssimo. Opa, escapou. Então, feito isso, ó. Gente, se der diferença aqui, ó, vocês pulando 2 pontos de base, chegar no final e der diferença, vocês podem estar pulando um ponto de base para fechar a carreira, tá? Que às vezes pode dar diferença aí de ponto. Feito isso, nessa próxima carreira, vai ser de pontos altos também. Então, aqui eu vou subir 1, 2, 3 corrente, laço e vou fazer a carreira de pontos altos, tá? Igual essa daqui, ó, que a gente terminou, que a gente fez aqui na cor cru. Pegando só a argolinha de trás. No espaço de correntinha, um ponto alto. Aqui na lateral, a gente pega aqui por baixo e chegando aqui onde tem a volta, que é aqui, ó, na mesma direção aqui, ó, desse bloco de 4 pontos altos, é onde a gente vai iniciar colocando 2 pontos de base aqui na correntinha, tá? Então, segue fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E no espaço aqui de correntinha, um ponto alto aqui na lateral. Agora, aqui, ó, no rumo aqui, ó, do bloquinho que eu falei, ó, a gente faz aqui no espaço 2 pontos altos pegando por baixo da argolinha, ó. Tá? E aqui, ó, nos pontos altos, a gente pega por trás, pegando somente uma argolinha, ó. E faz os pontos altos em cima de ponto alto. Espaço de correntinha, 2 pontos altos.
tá? Dessa maneira, aí ponto alto em cima de ponto alto, espaço de correntinha, 2 aqui na volta, tá? Na lateral, a gente coloca apenas um. Vou fazer assim e já volto com vocês. Chegando aqui, ó, onde iniciamos, fecha com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, aqui finalizei a carreira. Sempre dá aquela puxadinha, tá? Para os pontos se encaixarem. Aqui nós vamos subir 1, 2, 3 correntes e fazer mais 7 pontos altos. Vou pegar somente a argolinha aqui de trás, tá? Se vocês quiserem, pode fazer normal o ponto, pegando com as duas argolinhas. Vou fazer aqui um total de 7 pontos altos a contar com as correntinhas. Feito aqui os 7 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas, laçar, pular um de base e repetir aqui 7 pontos altos. Então, essa carreira vai ser assim, tá? 7 pontos altos, pula um de base, faz uma correntinha e inicia novamente os 7 pontos altos. Então, vamos fazer esses bloquinhos de 7 pontos altos pela volta toda. Vou fechar agora com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que a gente iniciou, tá? Então, aí finalizei a carreira. Gente, caso dê aqui diferença de ponto na hora que chegar aqui no final, pulando um ponto de base, se der diferença, vocês podem fazer como eu fiz aqui, ó, tá vendo, ó? Coloquei aqui, ó, 2 pontos juntos no mesmo ponto de base para formar os 7 pontos altos, para poder dar certo aqui na hora de fechar, tá? Então, caso aconteça, se der diferença aí no de vocês, é só fazer assim. Nessa próxima carreira, caminha com ponto baixíssimo para o próximo ponto de base. Vamos subir 1, 2, 3 correntes. Continuo pegando aqui, ó, só a argolinha de trás e vamos fazer um total de 5 pontos altos. Então, aqui, ó, 5 pontos altos a contar aqui das correntinhas, tá? Então, fica um ponto alto sem fazer e no último aqui também sem fazer. Faz 2 correntinhas, laça aqui no espaço de corrente da carreira anterior, um ponto alto. 2 correntinhas, laça, vou pular o primeiro, vou no próximo, pegando só a argolinha de trás e vou fazer aqui um total de 5 pontos altos. Deixando aqui o último sem fazer, ó. Vai fazer dessa maneira pela volta toda, tá? Então, feito aqui os 5 pontos altos, 2 correntes, faz um ponto alto no espaço de correntinha. 2 correntes e faz a repetição pela volta toda. Finaliza aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Olha aí, mais uma carreira pronta. Nessa próxima carreira, caminha novamente aqui, ó, igual a carreira anterior, com um ponto baixíssimo. Opa, deixa eu arrumar aqui para ficar certinho, ó. Com um ponto baixíssimo, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, laçar, pegando só a argolinha de trás, vou fazer aqui um total de 3 pontos altos, ó, a contar das correntinhas. Aqui a lateral, eu vou estar fazendo com uma correntinha. Vou laçar aqui o ponto alto da carreira anterior, vou colocar aqui 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3. Uma correntinha, laço, pulo esse, vou no próximo, pegando só a argolinha de trás e vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Ficando assim. Aqui eu já inicio, eu sempre me baseio nesse bloquinho de 4 pontos altos, tá? Pra sempre dar aqui os aumentos. Então, aqui eu vou estar fazendo 2 correntinhas aqui na volta, porque aqui a gente vai iniciar a volta. Então, nessa parte da volta, vou sempre fazer aqui, nessa carreira, 2 correntinhas. Laça no ponto alto, faz os 3 pontos altos junto aqui. 2 e 3. 2 correntinhas, laça, pulo primeiro, vou no próximo e faço aqui o bloquinho de 3 pontos altos. Então, a gente pula um no primeiro e fica um no final sem fazer, ó. Tá vendo?
2 correntinhas, então segue dessa maneira, pela volta toda aqui dessa parte aqui oval, tá? E aqui na lateral vai colocar uma correntinha. Se precisar, vocês podem continuar com 2. Chegando aqui onde iniciamos, fecha com um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui, ó, mais uma carreira finalizada. Essa aqui vai ser a última carreira. Então, aqui a gente vai para esse próximo ponto de base e faz aqui um ponto baixo, uma corrente. Laça, aqui eu tenho os meus 3 pontos altos, ó. No primeiro, eu vou fazer um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, vou voltar aqui, pegar as 2 laçadinhas, puxar o fio e tirar. Fiz um ponto picô, laço no mesmo ponto de base, um ponto alto. Repito aqui o ponto picô com 3 correntinhas. E faço o ponto picô. Laço aqui no próximo ponto de base, um ponto alto. Faço o picô em cima dele, com as 3 correntinhas, puxo o fio, faz o ponto baixo. No último também vai fazer 2 pontos altos. Nesse primeiro a gente faz o ponto picô. E aqui mais um ponto alto, só que nesse não faz o ponto picô. Então, a gente fica aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos com 4 picô. Uma corrente, tem os 3 pontos altos, vou pular o primeiro, vou no próximo e prendo com ponto baixo. Vai fazer assim pela volta toda. Na lateral, coloca uma correntinha, aqui na volta, coloca 2, caso necessite, tá? Veja o ponto de vocês, se precisa ou não. Então, faça dessa maneira, finaliza com ponto baixíssimo, tá? Arremata o fio, faz todos os arremates, e aí eu vou terminar o meu e volto aqui mostrando ele pronto pra vocês. Finalizei, então, aqui o nosso tapete. Olha só, gente, que delicado e lindo que ele ficou. Ele é bem rapidinho de fazer. Esse aqui na cor azul e esse aqui na cor lilás. Se inscreva e venha fazer o crochê comigo. Quero agradecer o carinho, obrigado por me acompanhar nessa videoaula e até breve.